Sejam bem-vindos a mais um vídeo de programação em C++, e neste vídeo vou proceder à resolução de um exercício que utiliza funções. O exercício que pretendo resolver é o exercício que vos apresento neste comentário de bloco e é composto por duas partes. É composto por uma primeira parte onde pretendo definir uma função que me permita calcular o cubo de qualquer número, e numa segunda parte em que pretendo testar a função que acabei de criar. Passemos então à resolução da primeira parte do nosso programa. E vamos então definir a nossa função que permite calcular o cubo de qualquer número. Para poder definir a função, então vou, antes da função main, começar por preparar a declaração ou a definição da nossa função. Vou então indicar aqui rapidamente a sintaxe de definição desta função, que costuma ser o tipo de dados a retornar. Vou colocar assim de uma forma genérica para depois virmos substituir aquilo que pretendemos nos sítios. Portanto, tipo de dados a retornar, o nome da nossa função, entre parênteses a lista dos parâmetros da função, as chavetas para iniciar o corpo da função e aqui dentro iremos ter as instruções da nossa função. Vamos lá então pensar um bocadinho o que é que nós necessitamos para declarar esta função para calcular o cubo de qualquer número. Primeira situação, aqui o nome da função. Se eu pretendo que a função calcule o cubo de um número, poderei usar, por exemplo, o nome cubo, ao cubo de um número, por exemplo. Eu vou usar o nome cubo. Portanto, acho que é um bom nome para aquilo que nós pretendemos que a função faça. Segunda coisa que temos que tentar definir. O que é que esta função necessita para trabalhar? Se nós pensarmos no que é que o cubo de um número é, o cubo do número, no fundo, é um número multiplicado por si próprio 3 vezes. Portanto, vamos supor que eu tinha um número, seria num vezes num vezes num. Portanto, para eu poder fazer este cálculo, num vezes num vezes num, eu preciso do num. Portanto, preciso de um valor para poder efetuar este cálculo. A esse valor que eu preciso para fazer o cálculo, dou o nome de valor de entrada, ou seja, dou o nome de parâmetros. Então aqui na lista dos parâmetros vou indicar os parâmetros que irão ser necessários à execução da tarefa da minha função. E neste caso eu vou definir um número decimal e vou chamar-lhe de num. Ok? Portanto, este será o número que terá que ser utilizado, ou que irá ser utilizado pela função para criar o resultado final, porque eu preciso de um número para multiplicar por si próprio 3 vezes. A seguir temos aqui o tipo de dados a retornar, e o que nós temos que pensar, ou que temos que responder a nós próprios, é se a função vai calcular alguma coisa e vai retornar esse valor, e se sim, que tipo de dados vai retornar. Se nós formos ver, para eu fazer o cubo de um número, eu vou multiplicar o número vezes número vezes número 3 vezes, e isto dá-me um resultado. Esse resultado é o resultado que foi calculado pela função e que deverá ser retornado posterior. Então eu vou ter um tipo de retorno, um tipo de dados a ser retornado. Que tipo é que irá ser? Como eu estou a usar aqui um float e multiplicar um float por si próprio 3 vezes, há uma grande probabilidade de eu ir ter float ou double. Eu vou definir aqui float. Ok? O que é que eu estou a dizer neste momento então, de forma resumida? Estou a dizer que tenho uma função que se chama cubo, que recebe um número e que usa este número para calcular um outro número do tipo decimal, do tipo float. Agora vamos à parte das instruções. E na parte das instruções vamos definir aquilo que a nossa função irá fazer. E há várias formas de fazer isto. Eu vou fazer de uma forma um bocadinho mais longa. Eu poderia fazer isto numa única linha, mas vou fazer de uma forma um bocadinho mais longa, que penso que gerará menos confusão para os principiantes.
E então eu vou, por exemplo, declarar uma variável com o mesmo tipo da variável que está aqui a ser retornada, ou do tipo que está a ser retornado, portanto, float. Vou chamar-lhe temporário, por exemplo, temp, e vou efetuar o meu cálculo. E o meu cálculo seria número vezes número vezes número. Ou seja, eu neste momento eu estou a calcular o cubo de um número e estou a atribuir o resultado deste cálculo à variável temp, que é uma variável temporária que irá guardar o valor que irá ser retornado pela minha função. O cálculo está feito, basta-me agora enviar para fora da função, o valor que foi calculado. E o valor que foi calculado está na variável temp. Então eu vou retornar o que está na variável temp. Esta função então dá resposta a este exercício que nós temos, a esta parte do nosso código que nós temos aqui, de escrever uma função que permita calcular o cubo. Passemos então à segunda parte do nosso programa. E nesta segunda parte, o que é que pretendemos? Pretendemos modificar o programa anterior de forma a testar a função que acabamos de criar. E o que é que se pretende fazer para poder testar o programa? Portanto, devemos pedir ao utilizador o número que devemos utilizar nesta função e, depois de termos esse número, pretendemos apresentar uma mensagem que integre o valor que fornecemos e o valor retornado pela função, ou seja, o cubo desse valor. Então vamos começar por dar resposta a este primeiro ponto, em que pedimos ao utilizador o número que pretendemos utilizar na nossa função. E então vou começar por enviar uma mensagem para o ecrã a pedir o número a utilizar. Okay? E a seguir de enviar a mensagem para o ecrã, vou pedir ao utilizador o número que será utilizado. E então, neste momento, eu estou a enviar uma mensagem para o ecrã a pedir um número e estou a pedir esse número realmente ao utilizador, e o utilizador terá a hipótese, nesta instrução, de introduzir o número que quer. Eu tenho aqui o número a ser indicado como erro, e isso acontece porque neste momento ainda não defini a minha variável. Então vou definir a minha variável número. E porquê que defini como float? Defini como float porque o número que eu preciso enviar para dentro da minha função também é um float, e então, como é um float, eu tenho que declarar a minha variável, ou devo declarar a minha variável como float. Neste momento, se eu executasse o meu código, poderia ver que o programa já me pede o número que irá ser utilizado pela função, mas que, fornecendo esse número, ainda não apresenta uma mensagem a indicar o valor que foi fornecido e o seu cubo. Passemos então à resolução da última linha do nosso programa, e nesta linha o que é que se pretende fazer? Pretendemos mostrar uma mensagem que integre o valor fornecido pelo utilizador e o valor retornado pela função. Portanto, queremos uma mensagem que integre as duas coisas. Então, depois de pedir o número ao utilizador, vamos preparar aqui a nossa mensagem. A nossa mensagem seria uma mensagem do género: o cubo do número que foi fornecido é, e apresentávamos o valor desse cubo. Portanto, como é que eu posso fazer isto? Portanto, eu vou começar por utilizar a função cout para enviar qualquer coisa para o ecrã e vou dizer que o cubo de... E agora, neste momento, queria ir buscar o valor da variável fornecida pelo utilizador. Portanto, o cubo de o número fornecido pelo utilizador é... E neste momento o que é que precisamos aqui? Precisamos de ir buscar o cubo que é calculado pela nossa função. E para eu poder ir buscar o cubo que é calculado pela nossa função, eu tenho que chamar a função. Como é que eu o faço? Chamo a função pelo seu nome, abro os parênteses e dentro dos parênteses irei colocar aquilo o valor que irei utilizar para o cálculo do cubo. Eu não sou obrigado a utilizar o valor fornecido pelo utilizador, poderia utilizar um valor fixo, por exemplo, aqui iria fazer o cubo 5,
Se fizesse isto, iria fazer o cubo de 9. No nosso caso, o que nós queremos fazer é fazer o cubo do valor fornecido pelo utilizador. E o valor fornecido pelo utilizador está aqui, está nesta variável num. Então, eu neste momento vou dizer que quero fazer o cubo de num, ou seja, o cubo do número fornecido pelo utilizador. Para terminar esta instrução, vou só obrigar a uma quebra de linha e basicamente isto dá resposta àquela linha que nós queríamos resolver. Executando o nosso código, poderemos então testar se o nosso programa está a fazer aquilo que se espera dele. E então, neste momento, eu tenho aqui a consola que me está a pedir um número. Eu vou colocar o 3 e vamos ver se 3 elevado a 3 dá 27. Dá 27, sim senhor. Portanto, o cubo de 3 é 27. Correndo o código novamente, vou testar com outro valor, vou testar com 10. E o cubo de 10 é 1000. Como podemos ver, o programa está a fazer aquilo que se pede dele e, portanto, este exercício está concluído. Até ao próximo vídeo.